Então, vamos continuar falando sobre impressão. Eu vou começar agora a falar contigo sobre materiais, tá? O material certo para cada tipo de livro. E eu vou falar só de coisa boa. Eu não vou te falar aqui sobre o papel sulfite, porque o papel sulfite é papel branco e não importa. Se você vai fazer seu livro com papel sulfite é porque você está querendo economizar. E se você está querendo economizar, você não confia tanto assim no seu livro, é um projeto menor ou é algo que não é tão importante assim para você. Então, pois é, né? Eu vou te falar de coisas boas, coisas que realmente fazem a diferença, agregam valor para o seu projeto e é o tipo de material correto de você usar, beleza? Eu tenho alguns exemplos aqui, que primeiro vamos falar sobre um caso de livro em brochura. Então a gente tem aqui um livro em brochura, que é um livro que não tem capa dura, é um livro de capa normal. E aqui por fora, ó, a gente tem um papel, que esse livro aqui ele é impresso em papel cartão, tá? Essa capa ela foi impressa em papel cartão. É um livro que tem uma capa de qualidade, é um livro que tem uma capa duradoura e aqui ele tem também um acabamento que eu vou falar depois sobre. Agora é só material. Capas em papel cartão são legais, mas a gente tem duas opções, tá? Tem dois tipos de material que a gente costuma usar na capa. Papel cartão barra major, que são bem parecidos, mas não são a mesma coisa, que funcionam, que é o mesmo papel que se usa em cartão de visita, por chamar papel cartão. Ou você também pode usar cochê. Cochê para livro, eu sempre sugiro cochê fosco. Pelo amor de Deus, não usa cochê brilho na capa do seu livro, a menos que seja um gibi, uma revista, algo assim. Se for um livro e você usar brilho, vai dar um ar muito errado para o seu livro. Então, não use. Tem também um acabamento que envolve isso, mas eu vou falar dele depois. Mas o papel, cochê fosco ou papel cartão ou major, algo assim. Mas o mais comum mesmo é você ter cochê, colche, se escreve, né? Colche fosco, pelo amor de Deus, não usa brilho, beleza? Miolo do livro, eu vou usar para vocês como exemplo o Corvo Negro, livro maravilhoso. Que ele tem um miolo amarelado. Obviamente a câmera é diferente do que é pessoalmente, mas ele é amarelado. E esse aqui é o melhor papel para você ter no seu livro. Qual é o melhor papel, na minha opinião, para você ter no seu livro? Pollen Soft, tá? Pollen Soft. Pollen é um papel amarelado, ele é um tipo de papel amarelado, que ele é muito bom para a vista do leitor. O teu leitor vai cansar menos, ele vai ter uma experiência mais agradável. E a gente sabe que um livro com um miolo amarelado tem muito mais valor na mão de um leitor. Se ele pegar dois livros praticamente iguais, que ele tem um interesse parecido, abrir os dois, o valor for o mesmo, o preço, né, for o mesmo, e um deles tiver o miolo amarelado e o outro tiver um miolo branco, você já sabe que o que tem o miolo amarelado confia muito mais na sua obra e passa mais segurança, além de ser muito mais agradável na leitura. Então é muito mais vantajoso para esse leitor comprar um livro com papel amarelado no miolo. Perfeitamente? Então use um papel amarelado. O Pollen Soft é o melhor, na minha opinião. Tem o Soft e o Bold. O Bold ele é um pouco mais liso, o Soft tem uma pegada mais legal. Ele é mais porosinho, então ele é mais bacana de você ler, de você passar as páginas, é bem mais interessante. Diferença de preço, eu nunca vi grande diferença de preço nos dois, então é indiferente. Outra opção que eu vejo bastante no mercado é o papel Avena. Ele também é um papel amarelado, ele é mais amarelo até do que o Pollen, só que ele tem uma textura mais próxima do Bold, então eu não acho ele tão legal, é muito mais bacana o Pollen, ele é muito mais interessante do que o Avena, na minha opinião. Mas tem algumas gráficas que trabalham só com avena, outras que trabalham só com pólen e outras que têm as duas opções. Quando tiver as duas opções, vai no pólen em vez de no avena, porque é muito melhor, tá? Mesmo que seja o bold, não o soft, é melhor do que o avena, porque o avena também tem essa textura mais lisa, que para livro não é o ideal. O ideal mesmo é que seja um pouco mais que nem o soft, que é mais bacana de você passar a mão, sentir ele, porque livro é uma experiência e tem que ser agradável de segurar, tem que ser agradável de ler. Beleza? Gramatura, tá? Gramatura é algo importante. Eu sempre sugiro que você fique entre 70 e 90 de gramatura num livro. 70 e 90, o que vai mudar nisso, Lucas? A gráfica normalmente tem alguns padrões que ela prefere adotar, então segue esse padrão, mas normalmente eu peço para as gráficas 80, porque aí ela me corrige para 65, para 90, para 70, e aí eu vejo que eles preferem trabalhar porque às vezes a gráfica ela tem um estoque de papel com aquela qualidade e uma gramatura específica que vai ficar mais barato para você, porque ela já comprou aquele material, está recente, algo assim. Então, normalmente você tem que se adequar um pouco. Mas entre 70 e 90 de gramatura, tá maravilhoso. O que é a gramatura, tá? Gramatura é nada mais nada menos do que a grossura do papel. Na verdade, ele é um cálculo que envolve peso.
Se você cortar um pedaço de uma folha, colocar numa balança e fizer o cálculo correto, ela vai dar um peso, um número correto final, que representa aquela gramatura. Então ela envolve isso. Gramatura vem mesmo desse negócio de peso, de gramas. Então ele tem a ver com isso. Mas na prática é a grossura, o quão rígida vai ser a sua página. E entre 70 e 90 é uma gramatura bem legal. Se o seu livro for muito fino, você pode aumentar a gramatura. Se ele for muito grosso, ou seja, tiver muitas páginas, você também pode dar uma diminuída, mas eu não recomendo descer mais do que 70, 60, porque aí começa a virar Bíblia e vira festa, né? É importante, eu falei sobre cochê. Papel cartão e papel major, eu nunca mexi em gramatura, nem sei se tem como mexer em gramatura. Mas cochê para capa, ou 250 ou 300. Depende a grossura do seu livro, quantas páginas tem o seu livro. Às vezes um livro com capa 300, ele pode ficar com a capa muito dura, a orelha muito dura e ter alguns probleminhas na hora de você desenvolver ali aquele material. Agora, quando você tem um livro muito grosso, uma capa de 300 é bem legal porque ela é mais forte e ela funciona melhor com um livro tão grande assim, né? Então, mais algumas coisinhas sobre capa, tá? Essa capa aqui é uma capa dura ou uma capa acoplada. Tá vendo que aqui, ó, tem uns cortes de cola? Isso aqui como é que funciona? É uma capa de papelão, é uma capa de um material bem duro, bem resistente, e ela ao redor ela tem um cochê. Então você também tem que prestar atenção nisso. Beleza, minha capa vai ser dura, só que a minha capa dura vai ter um cochê fosco ao redor. Essa capa aqui, esse cochê aqui, ele não tem 300 gramas, tá? Não tem 300 de gramatura, pelo amor de Deus. Ele tem bem menos, porque ele não precisa ser tão grosso, porque a parte da resistência da capa mesmo tá no material interno. Então muita atenção na hora de fazer isso. Capas duras são difíceis de ficar boas. Essa aqui é uma capa que ficou bem legal. Dá pra ver a marca aqui, ó, que eles fizeram com o cochê, ficou interessante, ficou bacana. Então quando você for imprimir seu livro, capa dura, também presta atenção no material que vai na capa do lado de fora. Cochê fosco, pelo amor de Deus, não faz um cochezão brilho que vai ficar horrível o teu livro. Eu já vi cochê brilho em capa de livro, capa dura, e é uma tristeza, de verdade, é uma tristeza, enorme, enorme. Bom, de material, o ideal é que você trabalhe com esses materiais, marcador de página, cochê também. E pro miolo, na verdade, eu estava esquecendo um detalhe. Eu tenho aqui comigo o livro do Eduardo Spohr e também do André Ramos, que é o ilustrador desse livro aqui, que é o Filhos do Éden, Universo Expandido, do universo do Eduardo, né? Da tetralogia angélica que ele fez. E esse livro aqui, ele é um livro que tem muita cor. E aqui a gente entra num assunto diferente, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é um livro que tem muita cor. É um livro colorido. É um livro que tem o quê? Ilustrações. Olha isso aqui. Perfeitamente? É um livro que tem muita cor. Se você colocar um papel como pólen, sulfite, avena e semelhantes, o seu livro vai ficar uma bosta. Porque esses papéis eles absorvem muita tinta, eles sugam muita cor e eles não têm brilho. Entendeu? Então a sua imagem, o seu desenho, a sua ilustração colorida vai ficar ruim. Vai ficar ruim. Então, quando você tiver um livro de fotografia, um livro que é totalmente baseado em cores, o ideal é que você faça ele com o miolo de cochê. A mesma material da capa, você faz o miolo. Só que em vez de ser 200 de gramatura, você coloca ali uns 130. Você pode colocar até 90, na verdade, se for um livro muito grosso. Eu fiz um livro recentemente de fotografias que a gente usou 130 de gramatura. Ficou bem legal mesmo. E era um livro de 100 páginas. Então a grossura dele era um livro capa dura, né? Então ele ficou grossinho assim, ficou bem interessante. E acima de ter ficado interessante pela grossura do livro, né? As páginas ficaram bem sólidas, bem legais também. É muito importante que você saiba de uma coisa, tá? A origem do papel muitas vezes pode mudar a gramatura dele. Não exatamente a gramatura, na verdade, perdão, a rigidez daquele papel. O tipo de fibra que envolve aquele papel pode mudar a rigidez da página. Então, às vezes, um 130 é diferente do outro. Isso foi uma coisa que eu passei com esse livro de foto, inclusive, que a gente pediu 130, a gente pediu uma alteração, aí ele veio um outro papel que não era o mesmo, e eu achei, sinceramente, que não fosse a mesma gramatura. E aí eu fiz o teste e era a mesma gramatura, e me explicaram isso, que tem fibras diferentes. E às vezes o seu papel pode ser mais rígido que um outro, mesmo tendo uma mesma gramatura na hora de calcular. Tá bom?
Então isso é um detalhe muito importante para você saber, mas que não tem muito como controlar, porque as origens, né, depende do que a gráfica comprou naquela época, e a menos que você tenha um projeto muito grande, não vale a pena você se ater a esse detalhe. Tá bom? Próximo capítulo vamos falar um pouquinho sobre assuntos ainda mais técnicos e mais profundos, que eu adoro, e você vai saber muito mais sobre impressão e como garantir que o seu livro vai sair da melhor forma possível.